Mateus capítulo 24. Hoje nós vamos meditar nesse texto até o versículo de número 22. Eu quero hoje falar sobre salvação. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre salvação. Esse contexto, né? Esse nome que nós damos faz parte de o que nós chamamos dentro da teologia de doutrinas da graça. E hoje eu quero falar um pouco sobre a glorificação. É o último estágio desse plano de salvação que Deus tem para nós. Mas antes de falar propriamente na glorificação, eu vou dividir esta mensagem em duas, dentro desse mesmo capítulo. Hoje nós falaremos até o verso de número 22, e na ceia nós terminaremos essa palavra falando sobre o retorno de Cristo, a lição da figueira, e o dia e a hora só Deus sabe, que é a última parte dessa palavra. Então hoje nós vamos falar sobre um pouco de tribulação, um pouco daquilo que Jesus falou sobre as últimas coisas, e vamos até o verso de número 22. Se você trouxe aí a sua Bíblia, fique com ela aberta no capítulo 24 de Mateus. E para não deixar o nosso costume de lado, eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos desse texto, mas fique com ele aberto porque nós vamos trabalhar nele aí hoje. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. E ele, entretanto, lhes observou: "Estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo, não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas." Curva sua cabeça por um instante. Deus, maravilhoso Deus, o teu nome é santo. Tu és um Deus digno, tu és um Deus bom, tu és um Deus justo. A tua palavra, Jesus, sendo Deus, falou conosco que céus e terra vão passar, mas as tuas palavras serão, não passarão. As tuas palavras não passarão, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, porque são palavras de vida eterna, são palavras verdadeiras. E nós queremos hoje, Senhor, humildemente entendermos aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem. Muito obrigado pelos nossos irmãos que lá no começo foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem, para colocarem no papiro, para colocarem nos pergaminhos aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos fizeram. Isso serve de bênção para nós. Isso é como uma bênção maravilhosa para nós. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra chegou até nós, porque o Espírito Santo escolheu a igreja na eternidade, e nós fazemos parte desta igreja. Que as palavras do meu coração e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Escatologia, queridos, é uma parte do estudo que entra na teologia sistemática. E essa palavra escatologia, nós podemos dividir em duas: escatos, no grego, últimas coisas, e logia ou logia, que é estudo, né, reflexão. E seria estudo sobre as últimas coisas, né? E na minha opinião, né, na minha humilde opinião, é o tema, ou é o assunto, ou é a parte da teologia mais complexa que nós temos nas Escrituras, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque foram usados aqui, Deus revelou para os nossos irmãos Daniel, João,
no livro de Apocalipse, os próprios evangelistas, o próprio Paulo, falando sobre ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, muitos símbolos, muitas metáforas. E Jesus, o próprio Cristo, ele não deixou nada claro. Eu tenho que ser sincero, e aqueles que estudam a palavra também, nós temos que ser sinceros, que Jesus, a Bíblia e tudo que nós temos aqui não é nada claro. Então eu fico muito preocupado quando eu venho a especular coisas que não são provavelmente o que vão acontecer. E aí eu tenho que me apegar àquelas que já aconteceram. E dentro daquilo que nós vamos ler aqui, tentar descrever algumas coisas, não de uma forma dizendo, olha, isso daqui vai ser assim, porque eu não posso dizer isso. Eu vou tentar aqui, diante daquilo que Jesus deixou para a sua igreja, para os seus apóstolos, e que os evangelistas escreveram, esse mesmo contexto aqui de Mateus 24, você vai ler em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, para aqueles que têm interesse aí de estudar a palavra. E por que eu digo isso? Teólogos, estudiosos importantes dentro da história da igreja não comentaram, não escreveram nada sobre escatologia, sobre o estudo das últimas coisas. Por exemplo, Santo Agostinho foi o principal teólogo da Idade Média, do início aí da Idade Média. Ele não escreveu nada. Martinho Lutero, o principal reformador, ou aquele que iniciou a reforma, sendo que o principal, na minha opinião, o principal reformador para mim foi João Calvino, também não escreveu nada a respeito de escatologia. E eu não vou entrar aqui em nomenclaturas dentro desse estudo, sobre escatologia, tipo milenismo, falando sobre o milênio, amilenismo, pós-milenismo, são todas questões que fazem parte desse estudo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, a tribulação, se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja não vai passar pela tribulação. Aliás, essa visão que a maioria das igrejas, vamos chamar de pentecostais, e algumas igrejas históricas, essa visão que a igreja não vai passar pelo arrebatamento, ou até mesmo o próprio arrebatamento da igreja, é uma visão que vem do século XIX. Ela não veio, vamos dizer assim, dos apóstolos ou de teólogos subsequentes à igreja primitiva. Ela é muito recente, essa visão, que talvez vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, algumas coisas, mas nós iremos falar um pouco mais sobre isso para que vocês se sintam familiarizados com esses temas, tá? Mas hoje eu quero aqui, humildemente, queridos, na simplicidade, analisar com vocês aquilo que Jesus deixou em Mateus 24. Talvez eu cite outros textos, mas vamos ficar aqui hoje e ver aquilo, tentar entender pelo menos aquilo que Jesus deixou nesse capítulo, também em Marcos e Lucas, Durante essa série de mensagens sobre a salvação, refletimos um pouco sobre a salvação pela graça, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Eu, outro dia, eu ouvi esse testemunho, de um pastor, dizendo que nesses cultos, nessas várias igrejas aí que nós temos espalhadas aí, que tem programas de televisão, de uma fila para que as pessoas viessem contar as suas bênçãos. E aí chegava ali a pessoa, pegava o microfone, ou o pastor colocava ali na boca: qual foi a sua bênção, irmão? A minha bênção foi que eu recebi uma porta de emprego. O outro: não, eu estava, vocês já ouviram isso várias vezes, eu estava no fundo do poço, não tinha nada, mas do dia para a noite, hoje eu tenho 4 Ferraris, sou empresário. Queridos, que mentirada. Quem ouve coisas assim sabe que é mentira.
Não que Deus não possa fazer milagres, mas Deus não está interessado. Deus não está interessado em supérfluos, coisas supérfluas. O Senhor, Ele vai prover o nosso pão de cada dia. Ele vai prover o nosso pão de cada dia. Quem está interessado em ganhar o mundo, em mostrar as glórias do mundo, é Satanás. Foi isso que ele fez quando o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele, sendo mentiroso, mostrou as glórias do mundo. E o Senhor fala que o mundo jaz no maligno. Então não acreditem nesses testemunhos escalafobéticos, né, como o Roberto diz na linguagem baiana, esdrúxulos, né? Não acreditem não, irmão. Isso é tudo contratado. Eu falo de experiência própria, né? Milagres que vocês veem aí, gente levantando. Tem igrejas por aí que está cheia de muletas compradas para que as encenações sejam feitas. Eu não estou falando mentira não, vocês sabem disso. E aí naquela fila, diante de tantas só bênçãos materiais, chegou uma senhora e falou para o pastor assim: pastor, eu recebi a maior bênção da minha vida. Eu não sabia, mas a salvação é de graça. Pela graça eu sou salva. Sabe o que o pastor falou para ela? Tá bom, irmão, agora conta a bênção. É o tipo de igreja que nós temos por aí. E nós falamos sobre a predestinação nesse mesmo contexto. Falamos sobre conversão. Eu usei um texto do Antigo Testamento, 2 Reis capítulo 5, falando de Naamã, como Deus age e agiu em todas as nações, com todos os povos. E a conversão de Naamã, ela aconteceu ali naquele rio. Mesmo que ele não entendesse a ordem do profeta, ficou bravo, mas os servos, amados, o que Deus revela para os seus servos, na humildade. Por isso que nós estamos falando aqui, muitos de nossos irmãos, nós somos uma pequena comunidade, mas muitos trabalham em lugares simples, muitos são simples na sua forma de na sua profissão. Mas não fique preocupado com isso não. Lute, estude, trabalhe. As oportunidades estão aí para todos. Deus faz a chuva descer sobre a cabeça de todos. Amém. Nós temos a oportunidade. Sabe qual é o teu diferencial? É que o Espírito Santo dirige a tua vida. Esse é o diferencial do crente. Enquanto muitas pessoas ficam desesperadas lá fora e correndo de um lado para o outro, esperando na política, esperando no governo, esperando na sociedade, aqueles que confiam em Deus não, aqueles que confiam em Deus esperam no Senhor. É assim que nós temos que viver. E Naamã se converteu, por quê? Porque nós temos que entender, quando ele sai do Rio Jordão e ele volta para agradecer ao profeta com presentes da forma dele, o profeta naquele momento fala: não precisa me pagar, a salvação é de graça. É salvação, é pela graça que você foi salvo. É claro que não está escrito isso, mas estou aqui interpretando aquilo que aconteceu. Então não existe isso, irmãos. Nós não precisamos pagar por nada. E falamos sobre justificação na semana passada, e justiça de Deus. Lucas capítulo 18, a parábola da viúva e do juiz iníquo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a glorificação, mas entrando um pouquinho antes, entrando um pouquinho nesse texto aqui, para falarmos sobre as últimas coisas, a partir das palavras de Jesus. Para quem tem interesse em teologia sistemática, pode comprar, existem bons livros aí, bons autores. Berkoff, Rod e outros homens que escreveram muito sobre teologia sistemática, que são as doutrinas da igreja. Eu indico um livro não muito grosso, é um pequenininho. Depois, se você tiver interesse, você fala comigo, eu te passo direitinho. Da editora Nova, Introdução à Teologia Sistemática, de Millar Erickson. Muito bom. Ele usa ali as diversas visões da teologia falando sobre esse tema. E então vamos hoje lá, vamos tentar entender o que Jesus disse nesse texto.
Em primeiro lugar aqui, ele está falando sobre o templo. Vocês notaram que nós lemos a respeito do templo. O templo, irmãos, de Jerusalém, ele era motivo de orgulho para os judeus, para o judaísmo, para a religião judaica, né, de uma forma geral. Jesus, ele ensinou no templo várias vezes, e também ele ressignificou o templo, o próprio templo, para os seus ouvintes, no sentido de que todas as vezes que Deus, na antiga aliança, que ele se referia ao templo, vamos abrir aqui um parêntese. Você lê lá no Antigo Testamento que Davi, 1 Samuel ali, Davi, ele colocou em seu coração de levantar o templo, de erguer um templo para o Senhor. Mas Deus, que é sábio, né, conhecedor de todas as coisas, ele tem as suas restrições. Ele sabe o porquê das coisas. Nós muitas vezes não sabemos. Mas ele usou o profeta para dizer: olha, Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo será o seu filho. Salomão foi um homem pacífico, pediu sabedoria a Deus, e ele teve o privilégio de liderar ali a construção do templo. Mas uma coisa interessante, irmãos, a maioria das coisas que eles precisaram para erguer o primeiro templo, esse primeiro templo, Davi preparou. Ele preparou muitas coisas. Depois também Salomão recebeu em negociações muitas coisas, e Deus preparou tudo, e ali ficou tudo uma bênção, aquele templo, muito lindo. Só que não era desse tamanhão todo que é esse templo que tem aqui na Celso Garcia. Se você ler ali nas medidas do templo de Salomão, do primeiro templo, ele tinha 9, mais ou menos, está em côvados na Bíblia, em algumas traduções, mas mais ou menos 9 de frente, 27 de comprimento e aproximadamente 10 metros ou 12 metros. Era um templo praticamente desse tamanho aqui. Não tinha todo aquele tamanho que vocês... E esse primeiro templo, ele foi destruído antes do exílio, aproximadamente em 586 a.C. E as promessas que Deus faz a Salomão a respeito do templo e da própria nação de Israel, todas elas, queridos e queridas, estão vinculadas à obediência, ao culto a Deus, à adoração verdadeira, a muitas coisas que o povo de Deus deixou de lado. A respeito de, como nós estamos falando aqui muitas vezes, o cuidado com os necessitados, com os pobres, com os estrangeiros. E Deus coloca tudo no condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Os meus olhos estarão atentos às orações deste lugar, do templo. Mas tudo, se eles permanecessem na obediência. Porque quando nós desobedecemos a Deus, estamos falando enquanto povo de Deus hoje aqui, a igreja, não adianta nós irmos a templos pomposos, lindos, maravilhosos, cheios de tudo, de todo conforto. Você pode ir lá, você pode frequentar, você pode até orar, você pode participar do culto, mas se a tua vida não estiver no altar, se você não viver o Evangelho de Jesus, se você não viver, não guardar a lei do Senhor no seu coração, e a lei do Senhor, ela é transformada, ela foi ressignificada com a própria palavra de Jesus. Eu vos digo agora, está escrito desta forma, olho por olho, dente por dente. Agora eu vos digo, não devolvam o mal com o mal. Não devolvam. Então, Jesus, ele ressignificou a lei, mas ele mostrou ali que a essência da lei está no amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama a si mesmo. Muitas pessoas não se amam. Muitas pessoas destroem, estão destruindo o seu próprio corpo, o templo do Espírito Santo, com idolatrias, erguendo ídolos dentro desse altar que é você.
Você é o templo do Espírito Santo. Preste atenção naquilo que você está fazendo com esse templo, porque um dia ele vai ser reerguido. Vocês já pararam para pensar nisso? O nosso corpo, o apóstolo Paulo fala que este corpo corruptível, ele não vai herdar a vida eterna, mas é um corpo incorruptível. O Senhor vai transformar esse corpo. Deus vai transformar esse corpo. Aí entram os mistérios da escatologia. Não me pergunte como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. É a única coisa que eu sei, porque Ele tem o domínio sobre moléculas, células, átomos e tudo que existe na Terra. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele fez a Terra surgir do caos. Os planetas, as galáxias. Irmãos, olha o poder que esse Deus tem. Ele é todo poderoso. Então o templo de Salomão foi destruído. Quando o povo de Deus, quando Israel, nesse momento já era só Judá, quando Judá volta para a terra prometida, para principalmente a cidade de Jerusalém, Deus ordena, fala com Neemias, fala com Esdras, fala com Ageu, fala com outros profetas, Zacarias, para que esse templo seja reerguido. Primeiro eles fizeram o que quando eles voltaram? Eles reergueram os muros. Os muros. É uma palavra maravilhosa, a palavra que a história de Neemias, né, e Esdras, uma mensagem maravilhosa, mas eles começaram ali, erguendo primeiro os muros, e depois Deus dá ordem, podem começar a construir o templo. E aí vem o desânimo, aí vem tudo aquilo que envolve no mundo espiritual, irmãos, como nós precisamos pedir sabedoria para que possamos entender o mundo espiritual. O apóstolo Paulo deixou claro isso em Efésios capítulo 6, a tua luta, a minha luta, ela não é contra a pessoa que está do teu lado, ela não é contra o padeiro, ela não é contra o teu patrão, ela não é contra os teus colegas de trabalho, não, a nossa luta, ela é espiritual. Influências malignas que nós precisamos entender, que estão por aí. Pastor Rafael foi pregar em uma igreja aqui em Guarulhos, na Timóteo Penteado. Ele me contou isso. A Abigail está aí. E amados, aquela igreja, ela é dirigida por uma pastora. Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, né? Mas já me perguntaram, a Rosa não está aí hoje, né? Por que nós não separamos pastoras? Isso também não tem nada a ver com a pessoa que vem pregar aqui, eu respeito. Já tenho relacionamento com pastoras, não tem nada a ver, não é nada pessoal, eu só estou olhando para a Bíblia, tá? Só a Bíblia. E essa igreja é liderada por uma pastora. Aliás, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, né? Por que nós não separamos pastora, apóstola, bispa? Por quê? Porque Jesus não chamou apóstolas, ainda que as mulheres tiveram um papel essencial no ministério de Jesus. Elas foram abençoadas, abençoadoras. Jesus honrou as mulheres. Elas seguraram ali, não somente financeiramente, mas eu imagino que psicologicamente, né? Ter as mulheres do lado, sempre aconselhando, sempre refletindo, porque nós somos meio assim, estranhos, né? Os homens são estranhos. Eu ia usar uma palavra aqui, mas não é verdade. Não, assim, nós somos esquisitos, né? E Jesus sabia. Eu estou falando isso porque você olha para as atitudes de Pedro, olha para as atitudes de Filipe, de Tomé. Assim, são atitudes que você agem por impulso. E Jesus, ele sabia. E aí ele permitiu o quê? Que as mulheres, você percebe que as mulheres, elas não aparecem muito ali, mas todas as vezes que aparece uma mulher, é sempre numa situação de adoração, exceto Marta, né? Mas Jesus fala, Marta, Marta, por que você está correndo de um lado para o outro? E, enfim, né? As mulheres são essenciais para o ministério, para a igreja. Ajudaram muito na igreja, na primeira igreja de Jerusalém. Paulo, ele olhou
para aquele casal, Priscila e Áquila, colocou Priscila na frente, por quê? Porque Priscila era aquela que comandava, aquela que estava ali sempre agitando, fazendo as coisas para a comunidade. Então foi Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila. Então vocês entendem que o papel da mulher, né, na igreja, no lar, em tudo que faz, que entra no contexto da igreja. Só que Jesus, ele não separou. Olha, vou separar vocês, minhas apóstolas. E depois a igreja, ela não separou pastoras. Aí você pode, alguns pastores, está sendo gravada essa mensagem, alguns pastores, algumas igrejas, elas podem fazer uma outra interpretação. Amém. Não tem problema nenhum. Nós aqui vamos ficar com o que a Bíblia está nos colocando, com a história, com a tradição. Falo novamente, não tem problema nenhum em ouvir pastoras, ouço, só que separar, eu não vou separar, né? Não sei o próximo pastor aqui dessa igreja, se ele, aí é uma coisa entre ele e Deus, né? Se isso vier a acontecer. Então Jesus, ele, voltando aqui o templo, irmãos, voltando a falar do templo, esse segundo templo, eu até na oração aqui, ele tem um simbolismo muito importante. Porque o que Deus estava falou através do profeta Ageu, não importa a aparência, porque o primeiro templo era bonito, tinha muito ouro, mas o meu povo desobedeceu. Agora o segundo templo, o que Deus está pedindo é que eles obedeçam, que eles tenham essa sensatez de entenderem que não está na questão do material, não está na questão do edifício, mas está na questão da obediência. Esse segundo templo, ele foi erguido, não reerguido porque o primeiro foi destruído, ele foi erguido. Ele não tinha a mesma glória, mas uma coisa Deus fala, e Deus falou para a igreja hoje, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, não por causa da aparência, mas porque o Senhor vai dar a paz. Eu vou dar a minha paz. E irmãos, eu não quero chover no molhado, já falei isso várias vezes, não existe coisa melhor do que você sentir a paz que vem de Deus. Você sair para o teu trabalho e você estar em paz. Você estar em paz com Deus em primeiro lugar. Porque quando você está em paz com Deus, você está em paz com os homens. E aí as coisas podem acontecer, mas você vai permanecer firme. Você vai ficar ali firmada na rocha que é Jesus, e não vai te abalar. É uma casa que é erguida na rocha, com bons fundamentos. E o segundo templo foi erguido, e no período de Jesus, aproximadamente entre 40 anos mais ou menos, pouco antes de Jesus, ou no período que Jesus nasceu, esse templo ele foi aumentado, ele foi sendo melhorado, que é conhecido como o templo de Herodes. Foi Herodes, durou essa reforma, aquilo que ele fez para melhorar, demorou 40 anos, para que esse templo ficasse pronto. Por isso que foi, em algumas partes do Evangelho, você vai ouvir alguém dizer assim, mas demorou 40 anos para que esse templo fosse erguido, e você está dizendo que ele vai cair, né? Que não vai ficar pedra sobre pedra? Jesus olhando por quê? Porque Jesus não estava olhando para a edificação, mas Jesus estava olhando para o seu povo, para o que eles estavam fazendo, e ele sabe o que vai acontecer. Jesus não desprezou o templo, ele apenas estava dizendo com outras palavras, queridos, que por causa da desobediência e da falta de amor e misericórdia ao próximo, toda a nação iria sofrer e o templo seria destruído. Paulo, em Atenas, capítulo 17 de Atos, no verso 24, ele diz assim: o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí você pode perguntar, mas e a igreja? A igreja é você.
Nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. Onde você estiver, onde estiverem reunidos 2 ou 3, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está. É assim, esse é o lugar que Deus preparou para que nós nos reuníssemos. Deus preparou este lugar, essa comunidade que você faz parte, que nós fazemos parte. Mas isso daqui não é igreja. Isso aqui é um templo, é um lugar. Você é a igreja. Nessa primeira parte, Jesus responde aos discípulos a respeito de como e o que acontecerá no período antes de sua vinda. Esse período, quando foi proferido por Jesus, estava em alguns momentos. O que nós temos que entender aqui nesse capítulo? Em alguns momentos, Jesus vai falar de coisas que aconteceriam 40 anos depois de sua morte aproximadamente. E em alguns momentos, nesse mesmo capítulo, ele vai falar de coisas bem distantes desse tempo que ele estava falando. Então é por isso que nós temos que estudar e entender exatamente, ou pelo menos repetindo, tentar entender aquilo que Jesus está falando. 24, de 3 a 14, ele vai falar: e tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os seus discípulos chegaram a ele, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. E então Jesus revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas, prestem atenção, mas ainda não é o fim. E aí ele vai falar de terremotos, vai falar das primeiras, como se fossem as primeiras dores de parto. Ele vai falar que vocês serão entregues, os discípulos, os cristãos serão entregues, serão afligidos, condenados à morte, e sereis odiados. Nessa época muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros, se odiarão mutualmente. Então numerosos falsos profetas, verso 11, surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que permanecer firme até o final será salvo, e este evangelho será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Vejam, queridos, que ele está falando de um período distante. Ele não respondeu propriamente a pergunta, porque eles estavam pensando na pergunta em si, dizendo o que vai acontecer, mas pensando no já, no agora. Quando vocês leem o apóstolo Paulo, até o próprio apóstolo Paulo, ele pensava que a vinda de Jesus seria bem próxima. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, quando ele escreve aos Coríntios, ele tinha essa ideia de que Jesus viria rápido. E aí aqui, vamos pensar aqui, ele diz aqui: muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Falsos cristos. Aí vamos olhar, pensar nos nossos dias. Vocês já ouviram falar aí, vamos pensar aqui no Brasil, muitos lugares, se você vasculhar aí no YouTube, no Google, você vai ver que tem um monte de doido se dizendo Cristo. Nós tivemos aqui um recentemente, ele sumiu um pouco da mídia, o Henrique Cristo. E uma pessoa que, e ele tem seguidores, ele tem seguidores. Uma pessoa que não conhece a palavra, ele vai cair da lábia de um camarada desse, porque ele diz: não, o meu pai disse, está lá em Mateus capítulo 24, isso e aquilo, e ele cita a Bíblia. Então eu só estou dando um exemplo. Existem muitos cristos por aí. Guerras, o Senhor Jesus falou de guerras e rumores de guerra, fome, terremotos, perseguição aos cristãos. Acontecerão perseguições com frequência. Aconteceram, queridos, perseguições com frequência
até o quarto século. Agora vamos olhar um pouquinho para a história da igreja e a história do mundo. Até o quarto século aconteceram perseguições cíclicas em relação aos cristãos. Quando a igreja ela se tornou uma instituição em que o Estado, a saber Roma naquele período, abraçou o cristianismo, Constantino ele promulgou um edito liberando todas as religiões, mas ele fez isso visando os cristãos, olhando para os cristãos. Então daquele edito ele escreveu mais ou menos assim: a partir de agora nenhuma religião será perseguida. Mas ele estava fazendo isso olhando para o cristianismo. No ano 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio oficializa então o cristianismo como religião oficial do império. E até o quarto século os cristãos foram perseguidos. E a partir do quarto século, o que aconteceu? Uma inversão. E quando nós falamos, olha, deixar uma coisa clara aqui para vocês. Quando nós falamos dessa igreja cristã que perseguiu, não é para você ficar com ódio dos católicos. Sabe por quê? Porque a igreja hoje, ela tem uma outra visão. Eles passaram ali por vários concílios, várias questões. Eles ressignificaram muitas coisas da sua história. E uma coisa que nós temos que entender: Deus cobra é da liderança. É da liderança. Nessa questão religiosa, nessa questão de perseguição, de fazer aquilo que precisa ser feito. Deus cobra da liderança. Eu sei que cada pessoa tem a sua responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade. Todos os seres humanos, todos. Deus trata individualmente. Mas quando um servo de Deus entende a palavra, o que ele faz? Ele age como Pedro agiu. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Por isso a perseguição vem. Então, nesse contexto da Idade Média, que foi um período muito longo, muitos desobedeceram aos homens, à liderança da igreja, e amaram o seu próximo, e fizeram o bem. Entenderam? Então é por isso que nós, enquanto servos e servas do Senhor, cristãos, não podemos julgar, não podemos desprezar qualquer pessoa, e seja que ela venha participar de qualquer comunidade. Participa do candomblé, participa da umbanda. Ela não é a sua inimiga. Elas não são nossas inimigas. Essas pessoas estão carentes de amor, elas estão carentes de um ombro para que elas possam falar. É isso. A igreja não está aqui para julgar, a igreja não está aqui para perseguir, a igreja está aqui para amar, a igreja está aqui para abraçar. Nós estamos aqui para fazer isso, independentemente de qual é a placa que está erguida em muitas comunidades por aí. É isso que nós precisamos entender. É claro que tudo tem que ter moderação, você tem que entender o que você está fazendo. Você não vai chegar em um lugar, dá aqui um exemplo. O pastor falou que está liberado, então eu vou fazer parte do batuque. Como eu já ouvi muitos testemunhos de cantores que aparecem aí na mídia. Sexta-feira eu vou na cachoeira, tomo um banho, banho de arruda. No sábado eu vou para a balada. E no domingo eu vou na igreja fazer a minha oração, ouvir a palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando você tiver a oportunidade, pregue a palavra, pregue o amor, fale com essas pessoas. Você não quer participar aqui? Olha, eu não vou participar, mas depois que terminar, se você quiser me procurar, eu estarei aqui para fazer uma oração para você. E se você for pega numa armadilha, e não tiver como sair, pode ter certeza que Deus vai te guardar. Já ouvi situações em que a pessoa falou assim: olha, não tive como sair, tive que participar lá, mas não deu nada certo.
Não deu nada certo. Chegaram a falar assim: ó, tem alguma coisa estranha aqui. Hoje está tudo errado. Por quê? A serva do Senhor estava ali. Entende? Sem discurso de ódio, sem discurso de divisão. É com amor, é agindo como Jesus agiu. Por várias vezes aqui você vai ler que os discípulos, né, os atrapalhados aqui, vamos matar esses samaritanos, vamos acabar com eles, que desça fogo do céu em cima desses idólatras. Jesus fala o quê? Vocês não sabem de que espírito eu sou. Não é assim não. Vamos dar a volta aqui, ó. Não quer deixar a gente passar por aqui? Vamos dar a volta, né? Vamos dar a volta e vamos cumprir a vontade do Senhor. Aqueles que não querem ouvir o Evangelho, paciência. A verdade está aí. Você não pode perseguir, você não pode apontar, você não pode julgar. Os países, queridos, pensando na história, né? Com o advento da modernidade, com o renascimento, as ideias começaram a mudar, os homens começaram a mudar. E a reforma veio nesse bojo. A reforma protestante veio nesse bojo. E tudo é permissão de Deus. Por quê? Porque a igreja naquele momento estava vivendo uma crise. Mas tinha ali dentro daquela igreja muitos servos de Deus. Muitos antes de Lutero tentaram fazer alguma coisa. Depois você procura, pesquisa sobre um padre chamado Savonarola. Esse homem foi usado por Deus. John Wycliffe, John Knox, todos os homens pertenciam ali à comunidade, à igreja católica, e eles estavam percebendo: não, nós não estamos vivendo a palavra, nós temos que reformar, nós temos que fazer alguma coisa. E Deus permitiu que Lutero fizesse o que ele fez. E depois esse evangelho bíblico se espalhou pela Europa. E aí aconteceu o quê? Aconteceram o quê? Muitas coisas que não fazem parte da vontade de Deus. Cristãos brigando, protestantes com católicos, e antes um pouco, na Idade Média, muçulmanos disputando a Terra Santa, brigando com cristãos. Onde está na palavra de Deus que Jesus mandou pegar a espada para se defender, para lutar, para a defesa da fé cristã? Nós não vamos encontrar. Mas aconteceram muitas guerras por causa da religião ou das religiões. Isso não foi do agrado de Deus. Quando a Idade Moderna chegou, o advento da reforma, e aconteceram muitas brigas entre protestantes e católicos. Em nossos dias, queridos, em nossos dias, pensando na idade contemporânea para cá, 1789, com a Revolução Francesa, o homem tentando, e o iluminismo ali por detrás, né? O homem tentando ser Deus. Agora não, vamos dizer não ao sagrado. Não, eu não quero mais ser dominado por esse Deus que é um déspota. Não, agora é o homem, nós vamos colocar o homem. Essas ideias começaram já no Renascimento, e quando chega na idade contemporânea, essas ideias estão muito fortes, as pessoas estão sendo influenciadas. Então vamos fazer o quê? Nós vamos lutar, é pelas armas, é derramamento de sangue. A justiça é feita com mãos humanas. É assim que o homem pensa até os nossos dias. As revoluções aconteceram por quê? Revolução cubana, revolução russa. Tudo porque o homem, ele quer tomar as rédeas da história, da sua própria história e da história da sua sociedade, e dizer: não, somos nós que fazemos a história, somos nós que comandamos, somos nós os homens, quando nós somos meros mortais. Daqui a pouco eu e você não estaremos mais aqui. O que importa é você tratar do teu espírito com Deus, você ter um bom relacionamento com o teu próximo, você viver como Jesus viveu. Não viver em grupos, não sentar-se à roda dos escarnecedores, aqueles que não respeitam a Deus. E muitos países que fizeram revoluções, pensando nos países comunistas, como a Rússia, por exemplo, perseguiram cristãos. Estou falando aqui de perseguições que Jesus falou, elas aconteceram o tempo todo. Os comunistas perseguiram os cristãos, os nazistas, eles não perseguiram só os judeus, eles perseguiram os homossexuais, eles perseguiram os ciganos, eles perseguiram os cristãos.
Hitler era um cristão nominal, um cristão que temia a Deus. Nós temos que olhar para essas lições, queridos, que a história nos dá. E existiu um pastor reformado da igreja luterana chamado Bonhoeffer, e ele disse não ao nazismo. Ele não apoiou as ideias do nazismo. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. E ele teve, olha que eu lembro do Bonhoeffer e penso no apóstolo Paulo. Vocês lembram daquela passagem que o profeta Ágabo, ele amarra uma cinta em volta do apóstolo Paulo, e ele diz assim para o apóstolo Paulo: olha, você vai ser amarrado e você vai apanhar em Jerusalém. O que uma pessoa normal faria? Eu vou fugir de Jerusalém. Deus está falando. Olha a cabeça do apóstolo Paulo. Eu vou para Jerusalém. Sabe por quê? Porque para ele era um privilégio sofrer por causa de Cristo. Vai entender a cabeça do apóstolo Paulo. Ele não estava nem aí. Ele precisava ir para Jerusalém. Deus o avisou: você vai sofrer. Ele falou: tudo bem, Senhor, eis-me aqui, eu vou para Jerusalém. E ele sofreu em Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele dizia sempre: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu estou preparado. E Jesus falou através de um homem para ele. Não falou, o Espírito Santo falou para Ananias: você vai orar por ele, porque eu vou mostrar para ele e para todos o quanto ele vai sofrer por causa do meu evangelho, por causa da minha palavra. E Bonhoeffer teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas ele não foi. Não foi. Morreu por causa da causa do evangelho que ele defendia. Morreu. No nazismo surgirão falsos profetas. Jesus disse. Depois Jesus menciona que eles farão milagres. Irmãos, entendam o que está acontecendo e o que aconteceu durante toda essa trajetória, esses mais de 2000 anos. Vários falsos profetas viveram, vários. E Jesus, ele diz que eles farão milagres. Aí eu pergunto à igreja, vocês que são assim aficionados, gostam, né, de poder, de milagre, de ver isso e aquilo, eu pergunto a vocês: quem opera esses milagres? Onde os falsos profetas estão? Vocês acham que Satanás tem poder de operar milagres? Ele tem poder. Infelizmente, ele tem poder. Eu não posso aqui garantir, irmãos, porque a fé, como eu disse agora, é uma coisa individual, né? Eu não conheço o coração das pessoas, não sei o que se passa, Deus sabe. Então naquele momento, por causa da palavra, muitos recebem a bênção onde eles estão, por causa da fé que cada um tem na palavra e em Deus, não no profeta. Mas me veio aqui à mente quando aqueles feiticeiros lá no Egito, Moisés, ele fez aquilo que Deus mandara ele fazer. Jogou o seu bordão, o seu cajado, e ele se transformou em cobra. Não foi isso que aconteceu? E o que os feiticeiros fizeram? A mesma coisa. Que poder eles usaram? Peça a Deus discernimento, irmãos. Peça a Deus discernimento, Ele vai te dar. Agora, qual foi a diferença? O que aconteceu com a cobra? Que Deus, que era ordenada por Deus, engoliu as outras cobras. Nosso Deus é maior. Ele é maior. Olharam para Ele e foram curados. Assim como aquela cobra que foi levantada no deserto. Deus deu algumas ordens estranhas, mas nós não vamos questionar. Faça uma cobra e levanta. Deus mandou levantar aquela
cobra no deserto, e as pessoas foram curadas quando olharam para aquela cobra. E Jesus falou: assim como aquela cobra foi levantada no deserto, eu serei levantado, e as pessoas serão curadas quando elas olharem para mim. Ah, Deus maravilhoso. E Jesus fala sobre falsos profetas, pessoas que enganarão a muitos. E ele diz assim: olha, o amor se esfriará. Em Lucas capítulo 18, Jesus diz assim: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? O amor de muitos vai esfriar. O Evangelho será pregado por todo o mundo. Jesus que disse aqui, verso 14: e aquele que, a despeito de tudo que estiver acontecendo, falsos cristos, falsos profetas, operadores de milagres, profecias, ideologias mundanas, disfarçadas de politicamente correto, muitos crentes estão sendo influenciados por ideologias mundanas, disfarçadas de politicamente correto. Fiquem espertos, irmãos, peçam discernimento ao Senhor. Sofismas a respeito do próprio Evangelho de Cristo. O que são sofismas, queridos? São meias verdades. Meias verdades. Eu falo só metade da verdade. O que a Bíblia lhe diz? Você é mais do que vencedor. Que a palavra diz no Antigo Testamento que o Senhor vai te colocar como cabeça e não como cauda. Que você vai ser abençoado quando você entrar e quando você sair. Que a tua dispensa vai ser abençoada. Que onde você colocar as plantas dos teus pés, você será bem sucedido. Tudo isso é verdade. Só que tudo isso está condicionado ao quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que muitos não falam isso? Que você tem que se negar o tempo todo, negar os seus desejos, negar o seu ego, esse seu ego que é todo dia ele é assim lavado, né? Você dá uma esfregadinha, nossa, que beleza. Quero indicar aqui no livro para vocês, Ego Transformado, pastor Timothy Keller. Ego transformado. Como as pessoas são orgulhosas. E aí você vem com uma mensagem dessa: olha, você vai ser cabeça e não cauda. Você vai ser abençoado, isso e aquilo. Você é mais do que vencedor. Por quem? Por causa de Cristo. É por causa dele. Toda a glória tem que ser dada a Ele. Todo louvor tem que ser dado a Ele. As portas que Deus abrir para você, elas são por causa dele. Quem somos nós, irmãos? Se você pegar uma doença, você vai ficar prostrado, que é Deus quem te sustenta. É o Senhor quem te guarda. Quem somos nós? E tantas pessoas são orgulhosas, né? Misericórdia. Quem perseverar, é isso que Jesus está dizendo. Quem perseverar no caminho da graça, no caminho da verdade, é esse que será salvo. Amém, Jesus. Quantas passagens Jesus fala: olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aqueles que não vigiam, aqueles que vivem olhando à beira do caminho, esses não entrarão, ficarão de fora da eternidade com Deus. Jesus, ele passa a falar agora sobre a destruição do templo de Jerusalém. Eu vou deixar para a semana que vem, irmãos. Na semana que vem nós falaremos a partir do verso 15 ao 22. Eu estava pretendendo falar hoje, mas vamos deixar para a semana que vem. Eu creio que o Senhor vai continuar nos dando graça, sabedoria, a partir dessa passagem de Mateus 24. Amém? Amém. Quero te convidar a ficar de pé.